Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, sou Carla Pavão, Felipe Albani, nosso coordenador, e hoje nós estudamos a Revista Espírita de Maio de 1859, e nós vamos estudar aqui um texto que é o Livro dos Espíritos entre os Selvagens. Antes que haja alguma crítica, a gente já vai explicar que isso é uma terminologia usada na época, e o Felipe vai discorrer mais sobre isso, porque Kardec era um homem do seu tempo, encarnado no seu tempo, então a gente gostaria de conversar abertamente sobre esse tópico. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para todo mundo da galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus e todo mundo que está aí acompanhando e tentando compreender, acompanhar esse laboratório de Allan Kardec e que nos traz um texto muito interessante, que apesar do título espantar as nossas situações de hoje em dia, não só por uma questão de observar a coerência ética nossa atualmente, mas também observar o que de interessante esses termos podem nos trazer em relação aos povos originários, especialmente como hoje usaríamos. E acreditamos, né? Esperamos, certamente teriam esse tipo também de abordagem por conta das visões acadêmicas. A gente não deve esquecer que Kardec, a gente pega aquilo que a Dora já falou numa outra live, Dora Encontre, para quem quiser depois procura lá, a live Espírito da Coisa, comentando. Kardec não viajou para muito lugar. Ele era um homem estudioso, como a gente conhecia, mas era um homem do seu tempo. Então, o vocabulário que ele utilizava era totalmente de acordo com aquilo que era adequado com a sua época. Da mesma forma que as teorias científicas utilizadas para a época, ele também adotava os termos, porque, afinal, era parte daquele momento, era parte daquele círculo. Então, esse termo selvagem, infelizmente, aparece, mas a gente tem que levar em conta esse período, e que certamente, se a gente for pegar outros textos mais antigos, a gente vai se deparar com também outras coisas que deixariam a gente de todos os pelos do corpo arrepiados, que afinal, isso é século XIX, não é século XXI, em que a gente tem uma outra ética, uma outra abordagem. Mas, mesmo assim, vale a pena ler esse texto pelo seguinte, ele até achei interessante que ele fala aqui, que o Livro dos Espíritos tem leitores simpáticos em todas as partes do mundo, mas ele não tinha suspeitado que tinha chegado até os povos originários da América do Sul. E levou em conta uma carta que chegou de Lima, capital do Peru, de uma pessoa chamada Dom Fernando Guerreiro. Não sabemos quem foi, mas fica aqui esse registro. E ele coloca o seguinte na carta: há mais de 10 anos visito com certa frequência os povos aborígenes que habitam a encosta oriental dos Andes, nestas regiões americanas, nos confins do Peru. Vosso Livro dos Espíritos, que adquiri numa viagem a Lima, acompanha-me nestas solidões. Lembrando que a época, gente, era a primeira edição, ainda não era a segunda edição com 1019 perguntas, eram 501 perguntas. Ele continua também aqui. Não os admireis que eu diga tê-lo lido com avidez e que o releio continuamente. Então, era uma leitura que ele fazia com frequência, até porque, imagine, sozinho, vamos ler aqui. Vamos ler novamente. Continuando. Também não viria tomar o vosso tempo com tão pouco se não fossem certas informações que vos devem interessar e se não desejasse receber os conselhos que espero de vossa bondade, pois não duvido que os vossos sentimentos humanos estejam de acordo com os sublimes princípios do vosso livro. E aí continua. Estes povos que chamamos selvagens, e aí lembrando que estamos falando de europeus lidando com os indígenas, o são menos do que geralmente se pensa. Legal é isso, né? Então ele já está percebendo, olha, não é tão selvagem como parece. E a gente sabe que hoje é muito diferente, a nossa abordagem seria completamente diferente hoje. Mas é bem provável que alguns europeus ainda pensem dessa forma, e digo pessoas nossas aqui, que não estamos em aldeias, não participamos nem, nunca estivemos nessas moradas e provavelmente teríamos uma atitude semelhante. E aí continua ele. Se disser que moram em cabanas e não em palácios, que não conhecem as nossas artes e as nossas ciências, que ignoram a etiqueta da gente civilizada, nas palavras do Dom Fernando, serão verdadeiramente selvagens. Mas em relação à inteligência, encontramos entre eles ideia de justeza admirável, uma grande finura de observação e sentimentos nobres e elevados.
E vamos dizer de passagem, né, gente? Eu acho que em alguns pontos eles podem dar um banho na gente. Mas, continuando. Compreendem com maravilhosa facilidade e têm um espírito incomparavelmente menos tardo que os camponeses da Europa. Desprezam aquilo que lhes parece inútil em relação à simplicidade que lhes basta ao gênero da vida. A tradição da antiga independência é entre eles sempre viva, razão porque tem uma insuperável aversão aos seus conquistadores. E lembrando que hoje provavelmente chamaremos de invasores e não conquistadores. Continuando. Mas, se odeiam a raça em geral, ligam-se aos indivíduos que lhes inspiram uma confiança absoluta. É a essa confiança que devo a sorte de viver na sua intimidade. Ou seja, apesar de ainda ter esse olhar europeu, eles tinham nele alguém que eles poderiam confiar e ter com eles uma relação mais amistosa, que pudessem conversar, tratar de outros assuntos. E aí, continuando. Quando me acho em seu meio, sinto-me com uma maior segurança do que em algumas grandes cidades. Olha que relato. E vamos ser bem sinceros, hoje certamente acho que ele preferiria estar numa aldeia dessas, dentro de uma nação indígena, do que numa grande cidade, exposto a tudo e a todos, e a todas as formas de violência possíveis e imagináveis. E aí, continuando. Quando os deixo, ficam tristes e me fazem prometer que voltarei. Quando volto, toda a tribo está em festa. E aí vem o relato que nos interessa mais. Um dia inventei de traduzir algumas passagens e fiquei muito surpreendido de ver que eles o compreendiam melhor do que eu supunha, dadas certas observações muito judiziosas que faziam. E aí ele traz um exemplo. A ideia de reviver na Terra lhes parece absolutamente natural. Um dia um deles me perguntou: quando nós morremos, podemos renascer entre os brancos? E o Fernando Guerreiro responde: certamente. E aí o nosso amigo indígena pergunta: então tu pode ser um dos nossos parentes? E o Fernando Guerreiro responde: é possível. E aí o indígena continua: com certeza é por isto que és bom para conosco, e nós chamamos. E o Fernando Guerreiro responde: também é possível. E o nosso irmão indígena responde, comenta: então, quando encontramos um branco, não lhe devemos fazer mal, porque talvez seja um de nossos irmãos. Que lição, né, gente? Enquanto tem gente que acha que ainda nós temos uma divisão maluca aí de categorias, e eles mostrando uma lição de fraternidade que a gente deveria ter. E eles que não têm todo esse estudo, não têm todo esse aparato, não têm nem, por exemplo, às vezes, conhecimento de DNA, nem nada disso. Tem isso de uma coisa que já sabia há muito mais tempo. E aí, continuando aqui para a gente caminhar para o encerramento. Certamente vos admirais, como eu, de tal conclusão de um selvagem do sentimento de fraternidade que nele brotou. Aliás, para eles não é nova a ideia dos espíritos. Está em suas crenças, eles estão persuadidos de que é possível conversar com os parentes mortos que nos vêm visitar. O importante é disso tirar partido para moralizá-los, e não creio que seja impossível, pois ainda não tem os vícios de nossa civilização. Esse é um outro ponto delicado, né? Porque ele ainda tinha a ideia de catequizar, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Mas, a bem da verdade, olha que lição que ele deu, que é muito mais profunda e mais moral do que, vamos ser bem sinceros, gente, muita gente que bate no peito e diz que é cristão, e que acha que está salvo. Então, a gente vê que há uma visão bem mais fraterna por parte desses irmãos e que muitas vezes a gente não leva em conta. Fechando. A meu ver, não há razão para supor que só podemos influenciar as criaturas ignorantes falando-lhes aos sentidos. Penso que, ao contrário, seria apenas uma forma de mantê-las nessas ideias estreitas e de desenvolver-lhes a tendência à superstição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, a gente vê, de certa forma, também, e a gente observando um pouco daquilo que foi espalhado pelo planeta, muitos males que a gente precisa desfazer por conta das ideias equivocadas. E uma delas é que a gente achava que deveria catequizar todo mundo. E olha a lição que esse indígena nos deu. Então, cara, era isso que tinha para a gente conversar. Tranquilo.
dos botões aí. Atrapalhada aqui com os botões, mudou a versão aqui do meu Zoom, cada hora eu me atrapalho com uma coisa. Legal. Então, a gente já descortinou esse assunto, né? Mostrou que havia respeito, né, do saber dos povos originários, e é isso que importa mais ainda do que o vocabulário da época. Então, para vocês que nos assistem, curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, inclusive do Sejus, nos sigam nas redes sociais, nos ajudem nessa construção de uma espiritualidade plural. Felipe, obrigada, um beijo em todos e paz e bem. Muita paz para todo mundo, um forte abraço e um beijo enorme no coração de todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.